Olá, malta jovem! Chegou a hora nice, a hora da juventude moçambicana. Animação, debate, aprendizado. Temas que abrangem a sociedade moçambicana. E, é claro, entretenimento. Nessa hora, você ficará a par de todos os assuntos que agregam valor à nossa juventude moçambicana. Atenção à contagem. 5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a Hora da Malta. Olá a toda a juventude deste país, sejam bem-vindos à Hora da Malta. Hoje uma Hora da Malta especial, porque vamos falar do poder da palavra. Você já ouviu sobre isso, né? Que a palavra, ela tem poder, né? As palavras que nós proferimos para as outras pessoas, ou até as que nós falamos a nosso próprio respeito, elas têm poder, elas têm uma energia que pode ser positiva, como também negativa. Por isso que nós temos que ter muito cuidado, né, com o que nós falamos com as outras pessoas, porque como já sabemos, não tem como voltar atrás ou desdizer o que foi dito. Não é verdade? Então, por isso temos que ter cuidado com a palavra, porque a palavra tem poder. E quantos jovens são impactados pelas palavras ruins que ouvem desde a infância? Quantas pessoas que são impactadas pelas palavras também positivas que ouvem? Quer dizer, a palavra, ela traz uma energia, uma vida, ou até mesmo a morte, dentro de um ser humano. Isso é muito sério e já foi provado isso até com experiências. Daqui a pouquinho nós vamos entender e perceber melhor sobre isso. Jéssica, tudo bem consigo? Tudo bem. Muitos jovens ouviram, né, em algum momento das suas vidas, uma palavra, e geralmente são palavras ruins que mais marcam, né? Geralmente são palavras do tipo: você nunca vai ser ninguém na vida. Você nasceu para sofrer. Você não merece nada de bom. Você, quando crescer, vai ser um bandido. Porque a criança tem um certo comportamento e aí falam: você vai ser um bandido. Você, moça, vai engravidar cedo. É rotulada logo desde cedo, né? E por causa dessas palavras, muitas pessoas crescem com isso dentro delas. Eu vou ser isso, eu vou ser isso. E aquilo acaba ganhando uma vida. Até é comum dizer que as mães têm um dom de profetizar, né? Tipo assim, a mãe fala: leva uma camisola que vai fazer frio enquanto tá sol, quente. E aí a pessoa não leva a camisola e sente frio. É mais ou menos nessa linha. Não é que a mãe é profeta, né? Mas é porque realmente tudo que a gente ouve e a gente crê, aquilo ali vai acontecer de alguma maneira, né? Vai ter um fruto daquilo ali. O problema é que, como eu falei, a maior parte das coisas que as pessoas acreditam é coisas ruins. E coisas boas do tipo: você tem um grande potencial, você tem tudo para crescer na vida. Nisso daí as pessoas não acreditam, geralmente. Há muitas pessoas, muitos jovens que nós falamos: poxa, você tem um talento tão grande nisso aqui, por que você não investe? Mas aí o jovem, né, já com aquele complexo dele, fala: não, né, não consigo e tal. Inventa várias desculpas, mas não consegue acreditar naquela palavra boa que é dita sobre ele. É isso aí que nós vamos abordar hoje, te ensinar como desfrutar do lado positivo das palavras e como lidar, né, com as palavras negativas que vêm a nosso próprio respeito, né? Exatamente, para você não deixar essas palavras destruírem a sua própria vida. E estamos falando de palavras que outras pessoas trazem para nós, mas também vamos falar no programa de hoje sobre as palavras que você diz para si mesmo. Porque tem gente que não precisa de ninguém para falar palavras ruins. A própria pessoa é que já fala: eu não presto para nada, eu nasci para sofrer, minha vida é uma desgraça, eu nunca vou ser ninguém na vida, eu nunca vou conseguir ter nada. Então, realmente, quando você fala essas coisas, é isso que você vai ver acontecer na sua vida. É isso mesmo, eu quero que você preste atenção nessa matéria que fala sobre esse assunto e já nós voltamos. O poder da palavra.
A comunicação entre as pessoas é indispensável em todas as ocasiões e nelas são envolvidas palavras. A palavra é considerada o menor elemento linguístico que pode ser proferido de forma isolada, com conteúdo semântico ou pragmático, e tem como função representar partes do pensamento humano, e por isso ela constitui uma unidade da linguagem humana. O que poucos sabem é que as palavras proferidas por eles têm o poder de edificar ou derrubar alguém. Sim, a palavra tem poder. Temos a título de exemplo um experimento interessante conduzido pelo investigador e doutor em medicina, Dr. Emoto. Ele colocou a mesma quantidade de arroz em 3 potes de vidro e os cobriu com água. Todos os dias ele dizia obrigado ao primeiro, você é idiota ao segundo, e o terceiro ele ignorava totalmente. Volvido um mês, veio o resultado. O arroz do pote que recebia diariamente o obrigado começou a fermentar, apresentando um agradável e forte aroma. O do pote amaldiçoado se tornou escuro e o ignorado começou a mofar. De certo modo, essa experiência mostra-nos o quão poderosa é a palavra por nós proferida. Seus pensamentos expressos em palavras podem ajudar ou atrapalhar a si mesmo e, claro, também as pessoas ao seu redor. E aí, quer saber mais como expressar ou usar as palavras de maneira certa? Continue aí bem ligado. A Hora do Malta. Esse experimento do Dr. Emoto, né, nos prova a energia que há na palavra. Energia positiva, energia negativa. As palavras têm um poder. Você vê, durante esses 30 dias, né, ele foi ali proferindo as palavras. E aquele pote que recebia, né, as palavras ruins, o outro que era ignorado, teve um efeito. E o outro que recebia as palavras positivas, boas, teve um efeito bom. Olha só, né, Jéssica, o poder da palavra, Sim, né? Ele conduziu esse experimento justamente para ficar provado, né, como a palavra tem um poder muito grande. E se um arroz que não tem vida própria, né, um arroz ali, através desse experimento aconteceu, né, essas 3 situações diferentes, né? Imagina um ser humano, né? Imagina uma pessoa que passa a vida inteira ouvindo palavras ruins ou falando palavras ruins para si mesmo, né? Também. Até mesmo maldições, né? Muitas dessas palavras que nós estamos falando aqui são maldições. Tem gente que fala, vai fazer falta, né? Alguma coisa assim, você vai ter falta disso na sua vida, financeiramente falando. E aí quando passa o tempo a pessoa vê aquilo ali, mas é por causa daquela palavra, né, que ela ouviu. E nós vamos falar aqui hoje o que fazer, né? Se você ouve uma palavra ruim, você é um jovem, que você ouve dos seus colegas até, que você é burro, né, que você não consegue aprender, que você nunca vai aprender a disciplina, você nunca vai aprender a matéria, que você não tem talento para nada. Como fazer quando você convive com pessoas assim, né? Como lidar nessa situação? Como lidar nesses casos? Como não deixar essas palavras machucarem, né? Não deixar essas palavras realmente criar esse fruto ruim dentro das pessoas, né? É o que nós vamos falar no decorrer do programa, mas é preciso você entender que existe sim um poder na palavra e que se você acredita nesse poder, né? Se você acredita naquela palavra, então aquilo ali vai acontecer. É um fato que você já tem que saber sobre a palavra. Ela atrai situações e ela também atrai energias. Então, a palavra, ela tem esse poder de atrair situações. Se a pessoa profere situações ruins, as coisas ruins acontecerão. Se ela profere energias ruins, as energias ruins também chegarão. Fique atento, nós vamos falar mais sobre isso. Você que tem essa dificuldade, né, de lidar com as palavras negativas, você que vê a sua vida resultado do que está aí na sua cabeça. A sua cabeça está cheia de pensamentos e palavras, que os pensamentos são palavras, que estão
estão aí ruins dentro de si, nós vamos te ajudar a mudar essa situação. Nós vamos a um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos nessa hora maravilhosa, a Hora da Malta. O poder das palavras, esse é o assunto hoje na Hora da Juventude Moçambicana. E um fato interessante sobre as palavras também é que elas refletem o nosso estado de espírito. Quando você está feliz, é comum você elogiar, não é? Falar coisas bonitas. Quando você está com raiva, é comum você, claro, xingar, insultar a pessoa. Ninguém insulta quando está feliz, ou ninguém elogia quando está com raiva. Porque as palavras, elas refletem o estado do espírito que há em nós. Por isso, tudo gira aqui em torno do nosso cérebro. O que está aqui dentro? Tem pessoas que dizem assim, eu falei aquilo, mas não pensei na hora. Isso é impossível. Ainda que você tenha pensado de forma rápida, mas as palavras refletem um pensamento. O que está aqui. Então, se aqui tem pensamentos ruins, o que vai sair também tende a ser ruim. Se aqui tem pensamentos bons, o que vai sair também tem pensamentos bons. Isso vai se refletir na vida da pessoa. A Jéssica já está com a nossa convidada de hoje. Vamos entender como o poder das palavras afetou a vida dessa nossa convidada. Jéssica, é consigo. Pois é, exatamente isso que as palavras fazem, né? Tem essa responsabilidade de refletir como estamos no nosso interior e muitas pessoas ignoram esse fato. E hoje a minha convidada que aqui está, que já vai se apresentar, vai compartilhar a história dela, de como as palavras que ela ouvia das pessoas e que ela mesma falava afetaram a vida dela. Tudo bem? Tudo bem. Então se apresenta aí para essa malta e conta a sua história. Eu sou a Dália e a minha história começou quando cheguei na fase da adolescência. Eu via muito o que as pessoas diziam. Eu não tenho uma opinião definida de mim própria. Uma vez estava a trançar e Dália, você tem testa grande. E por conta de ouvir essa palavra que eu tenho testa grande, eu comecei a trançar franja. Qualquer trança que eu fizesse, eu colocava franja. E na escola era motivo de zombaria, riam da minha cara, porque você é aquilo outro. Então, tudo isso começou a criar uma inferioridade dentro de mim. Eu não gostava de estar no meio social porque as palavras sempre eram negativas, né? Então, uma vez também, minha irmã queria me meter num concurso de canto. Eu gostava muito de canto, ainda gosto. Só que quando ela falou para os meus irmãos logo de cara, isso não vale a pena. É para pessoas que têm dinheiro, pessoas ricas, e você não tem condição, teu pai não tem condição, então desista. Acabei desistindo aí. Então, meu percurso de vida desde a adolescência até a juventude foi dessas palavras negativas que eu ouvia. Eu também própria, eu colocava essas palavras, Dália, você não consegue, nem vale a pena. Teu irmão já disse que você não vai conseguir. Então, tudo isso começou a desenvolver em mim medo, né? Medo de eu própria. Eu começava a dizer, Dália, você não consegue, nunca vais conseguir. E uma vez a minha cunhada já falou, ou minhas famílias já falaram, que você não vai conseguir terminar a 12ª classe, porque teu pai não tem dinheiro. Então, desista. E quando cheguei na 10ª classe, eu até pensei em desistir, porque estava tão difícil eu continuar os estudos. E por conta dessas palavras, eu perdi muita coisa, eu perdi várias oportunidades. Perdi oportunidade de emprego, perdi a oportunidade de eu me erguer como pessoa. Então, tudo isso foi colocando em mim mágoa, né? Mágoa de várias pessoas, porque as palavras, elas têm poder. E de tanto ter poder, começaram a se materializar na minha vida, né? Começaram a ter desenvolvimentos que, por conta de ouvir aquela palavra, eu fiquei estagnada, nem dei passo para frente, nem para trás, estava parada mesmo no lugar que eu estava. Então, das coisas ruins, né, que as palavras trouxeram para você, primeiro você não conseguiu desenvolver em algo, né? Sim. Na sua vida. Você ficou estagnada, você tinha uma oportunidade, você não ia avante, né? Não ia em frente com aquela oportunidade. E depois começou a gerar mágoa em você, porque as pessoas falavam palavras ruins e você ficava com raiva disso. Sim. E você tinha comentado comigo antes que você também falava coisas ruins a seu respeito. O que você pensava e falava de si mesma? Eu dizia, Dália, você não consegue, desista.
aquilo que os meus irmãos também diziam de mim é aquilo que eu implementava. Ninguém da minha família já chegou naquele lugar, como é que eu vou conseguir? Então nem vale a pena dar nem sequer um primeiro passo. Eu ia depender das opiniões deles, mas mesmo assim as opiniões deles me magoavam. Mas por ter aquele medo, depois vai dar errado, depois quem vai ser a culpada sou eu, então melhor ficar aqui, o que eles opinarem de mim é aquilo que eu sou. Então, desenvolver várias coisas que até hoje me arrependo, porque que eu dei ouvidos àquelas vozes. E é algo muito comum, né? É muito triste, na verdade, né? Porque muitas vezes são pessoas que estão, assim, amarguradas, pessoas que estão com inveja, e aí trazem essas palavras ruins para as outras pessoas que acreditam, né? Quando foi que você começou a mudar essa situação? Eu comecei a mudar quando tive que tomar uma decisão. Uma decisão muito que ia mudar o rumo da minha história, que tinha que parar de dar ouvidos àquelas vozes, porque sempre vão opinar, sempre vão ter aquelas palavras, mas quem decide se vou ouvir ou não sou eu. E uma das palavras que me ajudou, né, foi no livro de João, que diz: não temas, crê em Deus e crê também em si próprio. Eu não confiava em mim, eu não acreditava em mim que ia conseguir, ou se ia chegar num determinado lugar. Sempre quando eu estivesse no meio, eu desistia. Então, porque daquelas vozes que sempre vinham, que você não vai conseguir, eu própria me inferiorizava, eu própria falava essas palavras negativas para mim. Então, esse versículo me ajudou muito e eu decidi. Até hoje as pessoas têm opinado, mas eu que decido dar ouvidos a essa palavra, sim ou não. É isso que você falou, é muito interessante, porque as pessoas sempre vão dar opinião, né? Sempre vai ter alguém para se meter na nossa vida, infelizmente. Sempre vai ter alguém para falar algo que vai nos deixar tristes muitas vezes. Mas a gente não é responsável pelo que as pessoas falam. A gente é responsável por como a gente recebe essa palavra, né? E a Atália decidiu receber a palavra, receber a opinião dessas pessoas e não deixar aquilo entrar, né, Atália? E isso consegue mudar a vida, né? Talvez você está parado na vida, não é por preguiça, não é por nenhuma outra questão exterior. Você está parado na vida porque você está dando ouvidos a palavras ruins, né, Atália? E uma coisa muito importante é que os pensamentos vão gerando ações. Você ouve uma palavra ruim, aquilo vai entrar na sua mente e aquilo vai produzir uma ação. E aí você vive num ciclo de você nunca sair do lugar porque você ouve que não vai ser ninguém, que não vai dar certo, você aceita aquilo e você começa também a falar, não vai dar certo, não vai dar certo. Quanto mais você fala que uma coisa vai dar errado, que você não é bom para fazer algo, mais força você tá dando para isso. Então, realmente fica difícil você sair do lugar, como aconteceu com a Thalia. A Thalia perdeu grandes oportunidades na vida dela porque deu ouvido a essas palavras, acreditou nessas palavras e viveu com base nelas. Hoje, Thalia, você é completamente diferente. Sim. Qual conselho que você deixa, então, para essa jovem que está em casa, essa moça que, assim como você, ouviu muitas palavras, essa moça, ou esse rapaz também, né, Thalia, que tem falado muitas coisas ruins de si mesmo, qual conselho que você deixa? O conselho que eu dou a esse jovem é que crê em si própria, crê também em Deus, porque muitos vão falar, palavras ruins sempre vão vir, mas quem toma a decisão é você, tudo parte de uma decisão, de você não dar ouvidos a essas palavras, né, para não ficar estagnado, porque a pessoa que opinou, a pessoa está a avançar, mas você que deu ouvido e aceitou aquela palavra, fica estagnado e não consegue avançar. Então, crê em si própria, crê em Deus. Então, é isso que eu tenho para dizer. Muito obrigada, Thalia. E nós fazemos sempre questão de trazer jovens aqui para compartilhar suas histórias, porque é verdade, né? É possível ver que você viveu uma vida parada, né? E sem desenvolver por conta de dar ouvidos às palavras. E é possível ver que hoje, mesmo ainda ouvindo palavras não tão boas, não tão agradáveis, você consegue seguir em frente, né, Thalia? Sim. E uma delas, hoje não tenho franja, tá aqui minha testa exposta. Não preciso de franja, aceitei-me como eu sou, né? Porque se eu não me aceitar, quem vai me aceitar? Então, hoje sou uma pessoa
feliz, não dependo, sempre vou opinar assim. Mas eu que tomo decisão se vou acatar aquela palavra ou não. Sim. E isso faz toda a diferença, né? Sim, Hoje faz. você consegue ser feliz independente do que as pessoas falam, né? Muito obrigada, Atália, por compartilhar sua história conosco. E agora vamos acompanhar o Você Sabia aqui na Hora da Malta. Olá, Adriano. Olá, Epifa. Estás bem? Bem disposto. Energia? Tudo isso está comigo agora. E o pessoal lá em casa estão bem? Estão bem dispostos? Estão energéticos? Prontos para mais uma curiosidade de hoje? Estão prontos, claro. Pessoal, eu vou falar hoje da hidroelétrica Cahora Bassa, KCB, vulgarmente conhecida. Ela foi terminada, não é? Em 1974 e inaugurada pelo, então, na altura, presidente Armando Emílio Guebuza. E é até então a maior infraestrutura pública construída no tempo colonial. E a curiosidade qual é? É que nós, porque o presidente quando inaugurou disse, até quando ele diz isso prevalece até hoje. Muitas pessoas usam esse áudio quando ele diz Cahora Bassa é nossa. Até em músicas falam muito sobre isso. É nossa! É nossa só porque é curioso isso? Porque quem é o principal consumidor da eletricidade do HCB de Songo? Quem é o principal consumidor da HCB, da eletricidade que é gerada lá? É a África do Sul. E isso é um fato curioso porque a eletricidade vem daqui. E como é que lá eles, não é? São os principais consumidores. Exatamente, e tem eletricidade de qualidade lá e nós não, porque podemos ver isso nas zonas periféricas, até aqui, zonas suburbanas, ainda temos problemas de eletricidade, alguns ainda não têm, sabe? Então, há essa curiosidade aí. E, só que tem uma novidade também, porque até um certo tempo nós dependíamos da África do Sul a 100%. Mesmo a energia sendo gerada aqui no nosso país, a energia ela tinha que sair daqui do Moçambique para a África do Sul e lá iriam converter a eletricidade, que é para baixar, não é? Porque quando ela é gerada com uma alta qualidade, né? Potência. Então eles tinham um sistema de conversão da eletricidade que é para podermos usar para uso doméstico até industrial. Então a eletricidade voltava para aqui e nós automaticamente dependíamos deles. Só que atualmente nós já não dependemos deles porque já temos como fazer isso, já convertemos aqui no nosso país. Só que mesmo assim ainda a África do Sul continua a ser o principal consumidor e há rumores de que existem outros países, alguns confirmados, né? Eu acho que não me vem a memória, eu acho que vamos colocar aí no rodapé, que dependem da nossa eletricidade. Alguns países, só há rumores, são muitos países da África Austral que dependem da nossa eletricidade e muitos não sabem. Isso para dizer que nós temos uma potência e muitos países dependem de nós aqui, que é para fazerem diversas coisas, né? Para uso doméstico, industrial também, enfim. Sabias disso? Na verdade eu não sabia, tipo, a única coisa que eu sabia era que a nossa eletricidade, ela saía daqui e ela era transformada na África do Sul. Exatamente. E só depois ela voltava para nós. É o que acontecia, só que depois conseguiu se fazer esse sistema que eles tanto o que eles tinham lá para fazer essa conversão, nós já temos. É o que acontece com o gás. Eu acho que posteriormente nós vamos conseguir fazer isso, porque o gás também sai de Inhambane. Olha essa maratona, sai de Inhambane, depois vai para a África do Sul, para depois vir aqui nos alimentar, né? Que é para uso doméstico. O que sai lá ainda é bruto e não pode se usar. É o que acontece lá. Mas é isso. Interessante. E assim, vamos... É um giro de 360 graus, porque de gás, de eletricidade, vamos para gestão. E assim, você sabia aí em casa, Adriano, sabias que o processo de gestão de alimentos, ele começa com água?
Não. Não sabias? Curioso, não. E isso é ao mesmo tempo uma resposta para o porquê que depois de comermos, geralmente quando nós somos crianças, há aquela insistência. Terminou de comer? Sim. Já bebeu água? Logo depois do jantar, do almoço, tem. Já terminou de comer? Já, mamãe, não sei o quê. Já bebeu água? Eu estou a jantar responde. Por que já bebeu água? Porque o processo de digestão depende da água. O que acontece? Os alimentos, quando são ingeridos pelo nosso organismo, eles, depois de nós comermos, aliás, algo, o processo então começa na boca. E lá na boca, porque nós temos consciência, né? Todo mundo sabe que nós não mastigamos a comida como... eu vou dizer assim, é uma suposição minha. Se nós mastigássemos, tivéssemos o hábito de mastigar os alimentos pelo menos, no mínimo, 20 a 40 vezes, então o processo de digestão seria bem mais assim, simples. Mas nós às vezes... Tanto é que aconselham para os glossos, né? Que comem ali com pressa, comer que depois devagar. causa gastrite. Isso. Que força o estômago a fazer o que os dentes supostamente deviam fazer. E uma coisa muito interessante disso, a pessoa come demais e não bebe água. Então a pessoa come e assim, a pessoa come e não tem água suficiente, ou seja, não tem saliva suficiente para triturar aqueles alimentos, para lubrificar os alimentos aqui na boca ainda, que é para depois o organismo digerir os alimentos e assim iniciar o processo de digestão, né? Ou desenvolver o processo de digestão. Voltando ao que eu estava... como é que acontece? Quando nós comemos algo, nós comemos uma maçã, por exemplo, nós comemos uma maçã e geralmente nós mastigamos uma maçã 2, 3 vezes, já estamos a engolir. Então, na boca acontece o processo de lubrificação de alimentos, que é feito através da saliva, né? Onde os alimentos são triturados, assim, como é que eu posso dizer? São triturados, que é para... deixar eles leves. Isso, deixar eles leves e fáceis de serem digeridos aqui na nossa garganta. E esse processo de trituração ou de lubrificação destes alimentos ainda na boca, ele acontece com a saliva. É a nossa saliva que tem o poder de tornar os alimentos mais, vou dizer, aguados, para passar aqui pela nossa garganta. E essa saliva, ela é produzida pela água. Deixa só eu. Vai me atrapalhar você. E essa saliva é produzida pela água. Só para você ter noção, a saliva ela contém cerca de 99,5% de água. Ou seja, se você não bebe água depois das refeições, se você não tem o hábito de beber muita água, principalmente depois que você come algo, então você não bebe água e, consequentemente, isso acaba atrapalhando na produção de saliva e, consequentemente, na lubrificação dos alimentos e, consequentemente, na digestão dos mesmos alimentos, porque se você não bebe água, você produz pouca saliva. E produzindo pouca saliva, quando você for comer, isso vai atrapalhar já na tua digestão e isso acaba causando problemas de saúde, como o Adriano, né, mencionou, todos esses problemas, gastrite, não sei o quê. Tudo isso simplesmente porque o nosso organismo, ele não recebe assim os alimentos da boca triturados, lubrificados como deve ser. E é um bocadinho mais difícil, que ele né? vai querer fazer isso, o mesmo processo vai ser mais lento e tudo isso e todas essas coisas. Então, em suma, saliva depende da água. E com isso você vai acabar por entender aquelas publicidades de... passavam publicidades antigamente de pessoas com sede e, consequentemente, com a boca seca. E se a pessoa está com a boca seca, quer dizer que ela já não tem muita saliva. Aí nós entendemos, a pessoa, quando nós ficamos com muita sede, então nossa saliva já não tem mais. Tipo, a saliva fica, como é que eu posso dizer? Ficamos com muita sede, nós não bebemos água, então isso acaba impedindo a produção de saliva e, consequentemente, afeta todo o nosso organismo. Em suma, é isso. Beba água, porque é através da água que nós
que produz, e o organismo produz a saliva. É água, é alguns nutrientes, mas mais água, 99,5% de água. Então a saliva depende da água. Tentei ser muito breve. Chama isso de breve, ser breve. Então é isso. Interessante. É interessante. É Bebam interessante. água. Então entender por que você tem que beber água? Só, vamos lá pensar. Você perde suor, água. Se você não bebe água, não produz saliva como deve ser. Se você não produz saliva como deve ser, isso acaba afetando na tua digestão, porque você dá muito trabalho para o teu organismo e, consequentemente, isso responde às questões de tantos problemas de saúde que existem por aí. Vão entender, né? Água, pessoal. Voltamos na água. Isso vai ajudar muito, porque quase muitos jovens, né, têm esse problema de gastrite. E um dos fatos curiosos é esse aí. Fala de hidratação e não mastigam bem os alimentos. Então é um processo. Sim. Então, pessoal, fica assim a nossa edição do Você Sabia? Esperamos que você tenha aprendido, tenha entendido sobre como funciona o processo de gestão de alimentos e como a coisa do Caorabassa, né? A hidroelétrica. A hidroelétrica de Caorabassa. Tchau, pessoal! Valeu, meninos! Muito bom aí o nosso Você Sabia, esse quadro top da Hora da Malta. Nós vamos a um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos dando continuidade a esse assunto, como a Jéssica conversou ali com a Thalia, né? Uma história muito forte dela e aprendeu a superar as palavras ruins. Você também tem como superar. Esse é o assunto de hoje, o poder da palavra. Até já! As palavras que são ditas, e uma vez ditas, né, Jéssica, não tem como voltar atrás e cancelar e anular. E essas palavras, um outro fato interessante, porque esse é o assunto, você que acaba de chegar agora para acompanhar o nosso programa, estamos a falar sobre o poder das palavras. Tivemos uma história muito forte de uma pessoa que sentiu na pele a interferência das palavras na vida dela. E esse é um fato forte. As palavras interferem positivamente ou negativamente na vida de outras pessoas. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, né? Até então, falamos aqui sobre as palavras que nós ouvimos, né? Mas é preciso ter muito cuidado também com aquilo que nós falamos, porque às vezes a sua opinião não é tão relevante assim na vida da outra pessoa. Então você não precisa dar a sua opinião sobre o peso, sobre a aparência da outra pessoa. Se ela quiser saber, ela vai te perguntar. Mas acontece que muitas vezes as pessoas gostam de ir lá falar das suas opiniões e acabam machucando as outras pessoas, né? Exatamente. Eu já conheci pessoas, né, casos que as pessoas assim viviam suas vidas normalmente até ouvir uma palavra, né, que alguém falou e aquela palavra mudou toda a vida da pessoa. E nesse caso, estou falando de uma palavra ruim. Então é preciso sim sempre pensar muito bem naquilo que vai ser dito, né? Porque essas palavras são veículos de energia. Elas transferem energia para outra pessoa. Por exemplo, você é linda. Obrigada. Tá vendo? Olha só, transferir aí uma energia boa, olha o seu sorriso, tá entendendo? O oposto deixa a pessoa triste, como a Thalia viu, né? Você tem a testa grande. Então, quer dizer, aquilo ali, ela foi ouvindo de diversas pessoas. Então, no ato de dar uma palavra, proferir uma palavra, você leva uma energia positiva ou então uma energia negativa. Porém, essa mesma energia já está dentro de você. E agora está sendo transferida para outra pessoa. Então, as pessoas que têm palavras, como vimos a experiência do Dr. Emoto, né? Ali ele proferiu palavras de amor e palavras de ódio. Então, as palavras de amor fortaleceram, deram vida àquele pote. As palavras de ódio, desprezo, mataram aquele outro pote. As palavras, elas são terríveis, Jéssica. Temos que ter cuidado. Atenção, pais,
mães, vocês que são formadores aí da opinião, do caráter do jovem, da criança, do adolescente, cuidado com as palavras que o senhor e a senhora diz. Um fato, né, importante sobre os pais, a palavra do pai, ela é a mais poderosa que existe sobre a vida de um filho. Tem né? autoridade. Tem uma por si autoridade, só, né? Exatamente. Então, quando o pai diz, você não vai ser nada, é complicado isso, pai. O senhor está determinando aí um futuro desgraçado para o seu filho. A não ser que o seu filho, pela misericórdia de Deus, né, consiga anular isso, reverter isso. Mas a palavra do pai é fundamental. E é bom quando o pai diz, poxa, meu filho, vai dar tudo certo. Você vai ser um grande homem, uma grande mulher. Você vai ser feliz. Filho, olha, tudo bom para si. Quer dizer, isso tem que acontecer no meio das famílias. E nas nossas famílias, infelizmente, é terrível isso, né? E tem pessoas também que, assim, ouvem, acreditam, né? Tem esses pensamentos ruins em si mesmas, sim. Mas por causa de alguém, de autoridade, que vai ali e fala, você consegue, eu acredito em você, vamos juntos, eu te ajudo. Ali o filho, né, o jovem, acaba conseguindo acreditar naquilo ali, acredita no potencial, porque tem ali uma pessoa de autoridade que está passando essa confiança para ele. É muito forte isso. Guarda isso, então, como as palavras interferem na vida das pessoas. Bom, vamos agora para aquele quadro chamado Fatos Históricos. Mariana, qual é a novidade que você tem para nós hoje? É consigo. O que imaginas quando falamos de um lugar romântico? Será que é um passeio na praia? Um jantar à luz de velas? Um ensaio fotográfico? Na edição do Fatos Históricos de hoje, iremos falar de um lugar super romântico. É o Túnel do Amor. Mas antes, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do seu quadro Fatos Históricos. O Túnel do Amor foi dado esse nome devido a uma lenda que existia na altura, na qual dizia que se o casal passar de mãos dadas dentro do túnel, ficará provado dentro de dias que a relação deles será realmente verdadeira, ou seja, o amor deles será realmente verdadeiro. Túnel do Amor é um túnel localizado na cidade de Kleven, na Ucrânia, perto da fronteira com a Polônia. É um trecho desativado de uma linha férrea que foi transformada em um túnel, cercado de vegetação. Apesar de parecer intocada, a linha é usada no transporte de produção de uma fábrica de painéis de fibra de madeira. O local é muito turístico durante o ano inteiro, mesmo quando a vegetação não está tão bonita no inverno. Atualmente, o local é muito visitado. E é isso, espero que tenham gostado da nossa edição do Fatos Históricos de hoje. Continue na companhia do melhor programa juvenil de sempre, A Hora da Malta. Valeu, Mariana! E se assim dizes, né? O melhor programa juvenil de sempre, com quadros muito tops para a juventude moçambicana. Nós vamos a um rápido intervalo, pessoal. Não saia daí não, que temos uma dica muito interessante em cima do poder da palavra, para te ajudar a dirimir todas as palavras ruins que possam estar na sua cabeça, na sua mente, nos seus pensamentos, para que você avance nessa vida. Nós voltamos já aqui na Hora Nice, a Hora da Malta.
A nossa Hora da Malta hoje traz o tema o poder da palavra. Como a palavra, ela interfere na nossa vida, na vida de outras pessoas, o veículo de energias que é a palavra. Abordamos e vimos aqui na vida de uma da nossa convidada hoje, né? Como a palavra ruim interferiu na vida dela. Pois é, a palavra tem um poder enorme. Então, o que fazer em relação às palavras negativas e como usar a palavra para o lado bom? É momento do Fica a Dica na Hora da Malta. É amigo, fica a dica, fica a dica. O maior problema das palavras é que elas trazem consigo uma crença. Quando você ouve uma palavra ruim, você acredita naquilo ali e por causa disso, como aconteceu com a Thalia, a sua vida não desenvolve. Então esse é o problema maior das palavras que você ouve, porque elas vêm carregadas com esse poder, né, de você acreditar nelas e aquilo ali acontecer. Então a dica maior desse programa hoje, né, para resumir, é que aquilo que você crê é aquilo que vai acontecer na sua vida. Então se você crê naquela palavra que diz que você não é ninguém, que você não vai crescer, que você não vai desenvolver, é isso aí que vai acontecer. Se você decidir não crer, como a Thalia falou, né, que é o que ela faz hoje, se você decidir não crer naquela palavra, então é isso aí, não vai acontecer isso, porque a nossa crença determina a nossa ação. Como eu tinha mencionado, é um ciclo. Então, se você não crê numa palavra ruim que foi dita para você, então aquilo ali está determinando as suas ações. Se você crê também, aquilo ali da mesma forma vai determinar as suas ações, que vão te levar para os caminhos, né? Se você crê, vai te levar para o caminho ruim. Se você não crê, te leva para o caminho bom, né? E isso também se dá com as palavras boas, porque há muitas pessoas que ouvem palavras boas e não acreditam nelas também, né? Geralmente as boas palavras tendem a dar uma motivação, né? Por isso que muitas pessoas ganham aí com coach, né? Porque a palavra de motivação impulsiona muita gente a abrir negócios, a começar uma carreira, mas porque elas creem naquelas palavras. Outros que não creem nessa palavra não vai crescer e não vai desenvolver também. Então, que tal você ser o seu próprio coach? Não seria bom você mesmo se automotivar, você mesmo se dar essas palavras, né, de fé, de força, de vida? Por isso que essa dica é muito forte, né? Como você crê. Crer vai além de só tá bom. Crer é se entregar, é se lançar. Então, creia no que é bom. Creia nas palavras boas, nas palavras positivas, e elas vão dar um resultado positivo à sua vida. Todos os sábados nós temos ensinado os jovens a vencerem, a desenvolverem, a crescerem, a amadurecerem e acreditarem que tem como serem jovens diferentes no meio de uma sociedade que está cada vez mais destruída. Se você jovem me acompanha e quer estar junto, misturado conosco, pontualmente 15 horas estaremos no Cenáculo Maior, num encontro muito top, num encontro de muita animação, diversão, mas acima de tudo, aprendizado e transformação de vida. Essa é a proposta do nosso encontro. Convide seus amigos, traga-os para esse encontro. O Cenáculo fica no Alto Maé, Avenida 24 de Julho, 3108, no bairro, né, já dito, do Alto Maé. E em todo o país, onde há uma Universal, você pode estar juntinho e misturado conosco. Por hoje é tudo, Jéssica. É tudo. Eles vão vencer? Vão vencer. Vão conquistar? Vão conquistar. Vão ser felizes? Sim. E vão estar conosco amanhã. Sim. Tchau, até lá. Eu já te disse que eu não queria falar com essa moça. Você já tem uma, agora arranja uma terceira. Não te falei? Que é aquela minha colega de trabalho, já tens que entender que é colega de trabalho. Você disse que ia deixar aquela... Ela mandou mensagem agora, mas que respeito eu não tenho nada a ver com essa moça aqui, eu não tenho nada com essa moça aqui. Ela é minha colega, simplesmente colega de trabalho. Tu não consegues perceber isso? Eu não consigo perceber por causa da hora que ela te liga, ela te manda mensagem, ela quer saber como é que tu estás, onde tens tu que estás. aprender a ouvir, escutar. Ela é minha colega de trabalho. Não dá para aceitar, não dá para aceitar. Não dá para aceitar. Não sair. Não saio! Não saio! Sai do meu carro, sai do meu carro. Sai do meu carro.
nome é Maria, mas se quiseres para me chamar de Madalena. Estava ali sentada na via, olhei, aproximei para saber o que havia. Estavas com semblante desesperado, disfarçadamente choravas. E daí eu logo pensei que de ajuda precisavas, não sei. Quero te contar uma cena que eu creio que pode te ajudar. Bem no horizonte ou no fundo do poço, onde o tiro sai pela culatra. Depois de muito tempo eu encontrei uma luz no fundo do túnel. Então escuta só, essa minha história começa assim. Já houve um tempo que eu também andava deprimida. Mesmo rodeada de gente, eu me sentia sozinha. Mergulhada nos vícios, meus desejos sustentei. Sem ter outra saída, o meu corpo entreguei. Ele te aceita como tu és. Basta dar a tua vida, tua vida. Creia e confie, não desanime. Tua vida vai mudar, vai mudar. Ele te aceita como tu és. Basta dar tua vida, tua vida. Creia e confie, não desanime. Tua vida vai mudar, vai mudar. Mas como a minha vida vai mudar se eu mesma quero atirar? Já não faz sentido tudo que eu vivo, ninguém disposto a me ajudar. Tô cheio de problemas, quero que entendas, se puder ajudar. São tantos os dilemas enchendo a cabeça, não consigo tirar. Pra minha situação não vejo saída, é melhor eu tomar outra via. A única solução é tirando a vida, talvez a alegria eu consiga. Não faças isso, não. Sabes, em frente a muita gente, em pleno adultério, fui encontrada com pedra nas mãos, tanta humilhação, quase alvejada. Mas o Mestre Jesus me chamou, meu passado ele não julgou. E disse: filha, vai, não te condeno e não peques mais. Ele te aceita como tu és. Basta dar tua vida, tua vida. Creia e confie, não desanime. Tua vida vai mudar, vai mudar. Ele te aceita como tu és. Basta dar tua vida, tua vida. Creia e confie, não desanime. Tua vida vai mudar, vai mudar. Ele te aceita como tu és. Basta dar tua vida, tua vida. Creia e confie, não desanime. Tua vida vai mudar, vai mudar. Olá, malta! Seja bem-vindo ao Mundo FJU. Aqui você poderá descobrir e desenvolver o seu talento através dos nossos projetos. Universitário. Presta assistência acadêmica e profissional. Cultura. Se gostas de cantar, dançar, desenhar ou pintar, este é o projeto ideal. Desporto. Projeto voltado a práticas desportivas e tem descoberto e lapidado talentos. Uniforça. Organiza e garante a segurança nos eventos da FJU e da Universal. Mídia. Responsável pela cobertura e divulgação de todos os eventos e atividades realizadas pela FJU. Arcanjo. Dedica-se no resgate de jovens que um dia fizeram parte da FJU. Help. Cuida de todos os jovens com desejo de suicídio, entre outros problemas de ordem emocional. Atalaia. Responsável por dar assistência a todos os jovens recém-chegados à FJU. Temos ainda os nossos programas na rádio e TV, Conexão Jovem e A Hora da Malta. De quem estás à espera? Venha e junte-se a nós, pois aqui você tem valor.